Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando sobre adoção com Fabiana Gadelha, que é advogada especialista em direito público e ativista em direitos humanos. Então, nós falávamos anteriormente sobre esses passos, né? Primeiramente, que a mulher ela não pode, não deve ser julgada pelo fato dela querer dar o filho para adoção. Então, passada essa etapa, ou seja, ela fala, não quero, pelos motivos dela, que não nos cabe julgar. E a partir daí, como é que é esse processo? Tem a situação também das famílias que não conseguem cuidar de seus filhos. Perdem a guarda, né? E aí é feito todo um processo para ver se a família extensa não pode também cuidar dessa criança. Se verificar que a família extensa não tem interesse ou que não consegue, os problemas que... Seriam os avós, os tios? Os avós, os tios, os irmãos, primos, às vezes, né? Às vezes, até o que a gente chama de família socioafetiva, às vezes uma vizinha que tem, tem uma convivência ali. Então, se verificar que não tem chance, foram esgotadas as possibilidades de reinserção familiar na família extensa, aí é destituída o poder familiar dessa criança e ela é cadastrada para adoção. Esse processo também demora. Da mesma forma que a habilitação demora, esse processo também demora. E isso faz com que as crianças envelheçam nos abrigos. Então, às vezes, ele é retirado da família com 3 anos e demora 4 anos para você... Mas eu não acho que isso devia mudar, família? Devia mudar e a lei já prevê que os processos de destituição do poder familiar, eles devam durar 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Eram 120, que era um prazo irreal, e a gente tenta aí fazer um balizamento para que essas ações possam ser mais céleres. Com a nova lei também existe uma série de mudanças, né? Existem novos prazos, né, que a gente pode falar com mais detalhe, né, sobre isso, que tentaram aí acelerar esse processo de destituição do poder familiar. Mas a intenção não é tirar o mais rapidamente a criança dessa família. A intenção é definir juridicamente se essa criança vai ficar com a família natural ou se ela vai ser cadastrada para adoção. Sim, até porque, pelo que a gente percebe, quanto mais velha, entre aspas, for essa criança, menos, na verdade, possibilidades ela vai ter de ser adotada? Essa é a realidade do nosso país? Menos interesse. Menos interesse. Menos interesse. Possibilidade ela tem. Se você chegar lá e falar, eu quero adotar um menino de 12 anos, amanhã você consegue. Então, e é rápido assim mesmo, quando é mais velho? É super rápido porque não tem ninguém na sua frente. Então, existe sim um interesse do judiciário de definir rapidamente a vida dessa criança, de desabrigá-lo, né, para poder garantir uma família para ele. E aí, definindo o interesse de quem está cadastrado para adoção, com quem quer adotar, com quem quer constituir uma família, a gente promove os encontros, né, que é onde o judiciário vai dizer, olha, eu tenho essa criança de 6 anos. Quem na fila tem esse perfil? Então, que idade que ela tem, que condição de saúde que ela tem, qual que é a história dela, ela tem irmãos, tá pronta? Tá pronta. Então, eu vou na fila dos 6 anos. Quem é que tem? E aí você vai seguindo aquela fila por ordem cronológica. E a fila dos que querem bebê é bem maior? É muito maior, tá? É muito maior. É claro que a gente precisa ressaltar a importância dos grupos de apoio à adoção, que são muito atuantes no Brasil inteiro, que têm proposto a reflexão para que esses pretendentes possam perceber que um bebê vai crescer. Então, em algum momento ele vai ter 4, 5 anos. E por que não esse filho não vai chegar maior, né? Que eu não posso gerar gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos. Por que então eu não posso adotar irmãos? Eu não posso gerar uma criança com deficiência, ou ela não pode adquirir uma doença ao longo da vida. Por que não, então, eu não adotar uma criança nesse sentido? Então, há muito tempo já tem desde que o Estatuto da Criança e do Adolescente está implementado, os grupos de apoio à adoção, eles existem no Brasil desde 1996, que é um movimento forte e voluntário, que trabalha de graça, que trabalha com o coração, que é formado, em sua maioria, por pessoas que passaram pessoalmente pelo processo ou que se interessam tecnicamente pelo assunto, são psicólogos, cientistas sociais, advogados, que trabalham com as famílias nesse sentido, de dizer, olha, a adoção pode ser uma possibilidade, vamos refletir sobre esse perfil. Então, esse trabalho já fez com que, em Brasília, por exemplo, esse perfil de bebê já não seja regra. A gente já tem aí um interesse muito grande em uma adoção cada vez mais frequente de crianças maiores de 7 anos. Eu já acompanhei, por exemplo, uma adoção de um menino de 16 anos, aqui no Distrito Federal. Foi um homem que adotou um menino de 16 anos, hoje ele tem 20 e poucos anos. Então, é possível. Tem pessoas que querem crianças maiores. Querem, por quê? Porque já são maduros. Dá menos trabalho, entre aspas. Dá super menos trabalho, né? O menino já vem andando, já usa fralda. Já está falando, já está alfabetizado. Já vai para a escola, né? Já independente. Ele já tem consciência da sua história. Ele já sabe que ele não tem família. E ele quer muito uma família, né? Eu costumo dizer, Renata,
eu sou uma militante de direitos humanos que eu prefiro trabalhar com as pessoas mais à distância. Eu não trabalho dentro das instituições de acolhimento. Eu prefiro trabalhar com os pretendentes à adoção. Cada voluntário tem o seu perfil. Claro. O meu é esse. E quando eu vou num abrigo, eu quero adotar todo mundo. E aí, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência. Isso. Porque você adotou dois filhos, né? E um que tem síndrome de Down. Isso. Desculpa eu falar isso para você, Imagina. Filho, mas acho que é importante a gente falar isso. E o outro que é negro, não é isso? Na verdade, eu e meu marido, Leandro, nós queríamos ter 3 filhos. Quando a gente resolveu se unir, a gente definiu que queríamos ter filhos. Eu engravidei e tive a Valentina. E aí, depois que a Valentina nasceu, a gente programou que nós não teríamos mais uma gestação na nossa história. Nós não queríamos mais engravidar, mesmo a gente podendo. E aí a gente definiu que a adoção seria o caminho para a chegada desses filhos, tá? E aí, a gente, refletindo, amadurecendo sobre isso, buscamos a vara da infância, nos habilitamos para adoção. E dentro dessa perspectiva, estava esse ideal comum, né? A gente queria uma criança de 0 a 3 anos, a gente já tinha essa expectativa que ia durar esse tempo. Então, a gente queria uma criança que fosse menor que a Valentina. E aí, a gente, com o tempo, e conversando, e conhecendo histórias, e participando dos grupos de apoio, do Aconchego, eu participo do Aconchego aqui em Brasília, a gente descobriu que uma criança, numa condição peculiar, poderia ser o nosso filho. Que condição é essa? Ela poderia ter uma doença crônica, ela poderia ter uma deficiência. E nós começamos a buscar histórias de pessoas que passaram por isso. E aí a gente encontrou um movimento solidário que chama Busca Ativa, que é um movimento entre voluntários de grupos de apoio e o sistema de justiça, que procura famílias para crianças com esse perfil que a gente chama de adoções necessárias. E aí eu conheci a história do Miguel. Me convidaram. Olha, tem um menino com síndrome de Down. Quantos anos ele tinha? 9 meses. Ele tinha 9 meses, ele estava no outro estado. E aí eles nos convidaram para conhecer o Miguel. Eu liguei na vara da infância. Em 3 dias, eu estava com a guarda do Miguel. Nossa. Em 6 meses, o Miguel estava registrado no nosso nome. Nossa. Então, foi super rápido. Por quê? Porque já tinha esgotado a chance de reintegração familiar, ele estava cadastrado, eu estava habilitada. Não existia ninguém, nem no município dele, nem no estado, que desejasse a adoção do Miguel pelo simples fato dele ter síndrome de Down, apesar dele ser super saudável, como é super saudável até hoje. Miguel não pega nem gripe. Que legal. E aí o Miguel chegou. Então, a gente queria um filho. E esse filho poderia vir de qualquer situação. Sim, com certeza. Seguimos adiante com o nosso plano de ter o 3º filho. E aí, nós ampliamos ainda mais o perfil, porque até então Valentina já tinha crescido, aumentamos de 0 a 5 anos. A gente queria ser surpreendido, né, por essa criança que chegasse. E a vara da infância, 2 anos depois da chegada do Miguel, até então Valentina tinha 5 anos e Miguel tinha 3, nos convidou para conhecer o Arthur, né? Então, o fato dele ser negro, o fato dele ser menino, o fato dele ser saudável, o fato dele não ter irmãos, foi um acaso, porque nós aceitaríamos esse perfil mais flexível. E aí a gente conheceu o Arthur, se encantou, se apaixonou, foi super rápido também, porque pela mesma questão, ele já estava pronto para adoção e eu estava preparada. A guarda dele saiu em 20 dias, mais ou menos. Nossa. E a adoção dele, ele foi registrado no nosso nome em 1 ano, mais ou menos. Que maravilha. Mas o importante é que são processos legítimos, legais, e que ninguém nunca vai tirá-los de mim. É a certeza que a gente tem de ser feita uma coisa sobre a justiça, é uma segurança afetiva e jurídica que você tem, que mesmo que as genitoras se arrependem, não adianta, é meu. Verdade. Né? Que linda a sua história. A gente vai fazer agora mais um breve intervalo. É bem rápido, não saia daí, nós esperamos você.